Meus caros amigos e amigas, eu vou gravar 2 vídeos aprofundando, repercutindo um pouco o famoso discurso que o Papa Leão XIV, no início do ano, fez aos representantes diplomatas dos inúmeros países do mundo junto à Santa Sé. É uma espécie de discurso programático sobre a relação da Igreja Católica no seu pontificado, a relação com o mundo. E, portanto, eu vou colocar aqui 6 pontos desse discurso, deixando a parte mais prática, quando ele cita os conflitos e assim por diante, a parte prática. Mas eu quero colocar aqui os fundamentos filosóficos e teológicos do Papa Leão XIV para fundamentar, para, de alguma forma, inspirar a relação da Igreja com o mundo contemporâneo. O primeiro ponto é uma introdução em que o Papa fala dos acontecimentos do ano de 2025, acontecimentos tristes como a morte do Papa Francisco e os acontecimentos alegres como o enorme sucesso pastoral do Ano Santo. E ele também agradece aos romanos, aos habitantes da cidade de Roma, porque o Ano Santo sempre traz alguns atropelos, né, para a cidade. O número de pessoas foram milhões e milhões de pessoas, e a paciência que os romanos não têm muito, mas tiveram, acolheram e evidentemente tiveram benefícios também. Agradecendo ao governo italiano, ali representado pelo embaixador da Itália junto à Santa Sé, pelas excelentes relações bilaterais entre a Itália e a Santa Sé, o Estado da Cidade do Vaticano, que é um Estado independente, porém incrustado na Itália, mas que mantém uma relação muito harmoniosa com o governo italiano, com o presidente, com a primeira-ministra, enfim, uma relação, ele agradeceu por isso. Depois, no segundo ponto, o Papa começa a falar, a colocar a base, o fundamento da sua reflexão. E ele escolhe o livro de Santo Agostinho. Na verdade, não é um livro, né? É uma obra monumental com 20 e tantos livros. Eu, inclusive, tenho esta obra aqui, porque os livros, eles falam livros na edição original de Santo Agostinho, não parecem com os nossos livros, né? Por exemplo, os nossos livros costumam ter de 10, 15 livros, incluem da obra original. Então, tenho esses 2 aqui, ó, Cidade de Deus, né? E depois a Cidade dos Homens, em que Santo Agostinho fala, do ponto de vista teológico, uma filosofia e uma teologia da história, onde ele fala da cidade de Deus, a cidade de Deus que tem uma estrutura permanente e eterna, uma cidade que se identifica, se qualifica pelo amor incondicional de Deus pela humanidade, que repercute no amor e a fraternidade entre nós, principalmente o amor para os mais frágeis, para os pobres. E depois ele fala da cidade terrena, que se caracteriza pela construção que o ser humano faz das organizações, das instituições neste mundo, nessa história terrena, onde nós viveremos até a nossa morte. Então, desde a instituição familiar até o Estado, as relações internacionais. E o cristão, conforme o Evangelho de São João, não é deste mundo, mas vive neste mundo. Vós não sois deste mundo, mas vós viveis neste mundo. Não somos deste, mas vivemos nele, neste mundo. E, portanto, nós devemos colaborar também para que a humanidade tenha, evidentemente, a inspiração nos valores do Evangelho para organizar as suas estruturas. Então o Papa, a partir daí, ele começa, portanto, a falar umas coisas que são muito importantes. Ele diz assim, alguma coisa sobre o mundo de hoje, que os cristãos não podem se furtar e a igreja não pode se furtar a viver nessa cidade terrena com o olhar voltado para a cidade celeste, mas colaborando. E nesta cidade terrena o Papa começa criticando no mundo contemporâneo, a partir das reflexões de Santo Agostinho, a substituição da diplomacia baseada no diálogo pela diplomacia da força. Busca-se a paz através da persuasão pela força das armas.
Papa Paulo VI dizia já na Populorum Progressio que antigamente existia o provérbio "Si vis pacem, parat bellum", se você quer a paz, prepare-se para a guerra, mas que hoje deveria mudar: "Si vis pacem, para pacem", se você quer a paz, prepare-se para a paz e não para a guerra. E sobre a ONU, o Papa é muito fino, é muito, o que eu posso dizer? É uma crítica subliminar, elogia a instituição da ONU depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que já existia, mas que foi incrementada. Ele depois desses elogios à ONU, ele diz que as Nações Unidas, palavra dele, aspas, hein, sejam mais orientadas e eficientes na prossecução, não de ideologias, mas de políticas que visem a unidade da família dos povos. E ele aprofunda agora uma reflexão que eu vou fazer no segundo vídeo, uma reflexão importantíssima sobre a linguagem, sobre a fala. E ele diz o seguinte, que a linguagem que separa, que desune, que proscreve e exclui grupos inteiros que pensam diferente do sistema dominante, ou seja, estão criando uma linguagem exatamente com o intuito de unir, ela está dividindo, como a Torre de Babel. Neste contexto é impossível, diz o Papa, o diálogo e o entendimento comum. Por exemplo, como havia na Idade Média nas praças de mercado, nas praças medievais, e a gente poderia acrescentar na Ágora de Atenas, onde as pessoas de várias opiniões encontravam, discutiam, falavam a mesma linguagem e por isso se entendiam, mesmo sendo diferentes. O Papa diz ainda, aspas, quando as palavras perdem a correspondência com a realidade, a própria realidade se torna sujeita a opiniões e, em última análise, incomunicável. E aí, no terceiro ponto, quarto ponto, aliás, ele diz que Santo Agostinho tem algumas reflexões, ele volta com Santo Agostinho para falar, para especificar um pouco mais, aprofundar a partir da cidade terrestre, cidade terrena, cidade dos homens. Santo Agostinho fala sobre a linguagem também. Ele diz assim, os mudos animais, observa Santo Agostinho, mesmo sendo de espécies diferentes, entendem-se entre si mais facilmente do que dois homens convivendo juntos sem falar a mesma língua. Obrigados a conviver juntos se entendem. E os animais mudos, eles se entendem mais do que isso. E é por isso que muita gente prefere a companhia de animais do que a companhia de outro ser humano, porque não se entendem. É uma reflexão interessante. Santo Agostinho diz o seguinte, né? Ele diz que havia dois homens e esses dois homens foram obrigados a conviver, porém nenhum entendia nada do que o outro falava. E, portanto, ficaram incomunicáveis. E animais mudos se comunicam com mais facilidade do que dois homens que, tendo a fala, não se entendem, porque a fala de um não chega ao outro. O ponto central da mensagem. É importante notar, diz o Papa, que o paradoxo deste enfraquecimento da palavra é com frequência reivindicado em nome da própria liberdade de expressão. No entanto, se olhamos bem, é verdade o contrário. A liberdade de palavra e de expressão é garantida precisamente pela certeza da linguagem e pela certeza de que cada termo está ancorado na verdade. Bonito demais. Ao contrário, é doloroso constatar que, especialmente no Ocidente, os espaços para a liberdade de expressão estejam cada vez mais reduzidos, enquanto se desenvolve uma nova linguagem ao estilo de Orwell, que na tentativa de ser cada vez mais inclusiva, acaba por excluir aqueles que não se adaptam às ideologias que a animam. E é sobre esta nova língua de Orwell e sobre ele, o seu livro que o Papa também, de alguma forma, se apoia, 1984,
será o próximo vídeo. Até lá. Mais curiosidades como essa disponível no livro Dicas Litúrgicas. Disponível no link da bio. Garanta o seu.